Com a palavra o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL. Bem, bom dia a todos e a todas. Primeiro, assim, quando se lê o artigo, na seção 1 das disposições gerais do Código, o artigo 5º, dá uma sensação, e é a expressão de uma realidade, de que nós conseguimos ter inteligência para pensar sistemicamente o trânsito no país. Porque fala em sistema nacional, refere-se ao conjunto de órgãos e entidades da União, de estados, do Distrito Federal e dos municípios. E isso não é uma coisa banal, porque considerar os municípios aqui significa estar afinado com a Constituição Federal numa novidade dos estados federativos no mundo inteiro, que diferencia o Brasil das repúblicas federativas. O Brasil é a única república federativa com 3 entes federativos. Significa 3 entes com autonomia, com o poder de auto-administrar-se. Daí constituintes municipais, daí leis orgânicas. Não é assim nos Estados Unidos, ou no modelo argentino, ou mesmo na África do Sul, né? Agora, ao mesmo tempo, fala em atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recurso e aplicação de penalidades. Por que eu fiz questão de ler algo que todos que estão aqui presentes conhecem? Porque me parece que a gente acerta quando define as disposições gerais, objetivos, princípios, mas depois começa a capengar porque no desenvolvimento das políticas e mesmo de uma legislação subsidiária, o acerto de pensar sistemicamente começa a ser corroído pela ação e pensamento fragmentários do sistema. É um pouco isso que o Dr. Gerri expressa ao mostrar que, por exemplo, os agentes de segurança do trânsito que atuam em rodovias federais acabam ficando fora, se nós pensarmos, digamos, numa perspectiva nacional, uma carreira. Por mais que sejam carreiras, mas o que não nos impede de definir, conceituar e definir diretrizes gerais, apontar, respeitando as autonomias dos municípios, dos estados, mas dizer o que é básico, como deve ser compreendido. Aí o Egder falou na questão dos agentes, né? Quando se fala aqui, nessa emenda 82, em agentes de trânsito, fala-se estruturados em carreira na forma da lei. Então, a necessidade de avançarmos nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, se fala que a segurança viária, e olha o conceito, ou uma categoria, se quisermos, do setor, compreende educação, engenharia e fiscalização. Só que quando alguém que não é propriamente o fiscal do trânsito advoga o direito de pensar uma carreira que ou inclua como engenheiro, ou como educador, ou aquele que faz a profilaxia, que evita acidente, mas por um outro caminho, por exemplo, que não tem apenas a ação de fiscalizar e de punir, mas o fiscal também tem a ação educativa, né? Aí há uma tendência a se pensar que outros que não os agentes, digamos assim, de fiscais, que são da autoridade de trânsito, mas têm uma função específica, que outros estariam fora dessa conceituação de agentes. Então, eu queria provocar isso, advogando a tese de que devemos pensar de forma mais global, porque não há possibilidade de humanização do trânsito
sem considerar a engenharia, o planejamento de trânsito, a educação para evitarmos acidentes, não é? As ações através de programas, projetos de reeducação de agentes. O deputado tocou numa questão importante, né? E qualquer um de nós. Eu sei que para quem é autoridade é mais difícil às vezes assumir, mas nem tanto, né? Porque ninguém é obrigado a assumir culpa quando reconhece que é um problema que ocorre no país. Eu morei em São Paulo por 5 anos. Eu vou dizer para vocês, me neguei a pagar para uma filha minha, mas que houve a tentativa de corrupção, houve. Ah, não adianta ter a carteira e não poder andar num município cheio de ladeiras, né? E graças a Deus que ela não aceitou entrar no jogo, né? Me falou e a gente conteve. Eu sou do Pará. E realmente o que eu vejo de pessoas que não têm condição, até amigos, eu não vou citar nome, mas eu tenho um amigo que tem carteira, que fez tanto para veículos automotivos como carros, mas também para motos, e não sabe dirigir um ou outro. Mas aí, há de se preservar o quadro de funcionários, que em regra geral é muito sério, para não comprometer exatamente o fundamental, o concurso público como condição para o ingresso e vinculado à formação, portanto, à especialização. No entanto, mesmo sendo um órgão muito importante, os DETRANs, me desculpem, têm sido moeda de troca de certos governos. Aí entra um camarada que não tem nenhuma responsabilidade e às vezes nem conhecimento técnico, mas como é para cumprir a cota de representação de um determinado partido ou de determinados caciques da política que têm poder de inviabilizar o governo na Assembleia Legislativa, porque tem bancadas, dá-se o DETRAN como moeda de troca. E o que se vê é o funcionário, como recentemente eu denunciei no Pará, o procurador não era concursado e, por coincidência, um mês depois, teve que ser demitido porque estava envolvido numa maracutaia. Então, sequer respondeu a um processo administrativo. E como deu-se um jeitinho de pedir exoneração antes, me permite responder penalmente e talvez faça um concurso público depois, quem sabe, entre uma carreira... Não está para concluir? Perdão. Entre uma carreira... Desculpa. Tem que tirar prioridade. Entre uma carreira pública, porque não foi demitido a bem do serviço público, digamos. Não é? Agora, veja só, eu queria então fechar colocando essa questão, e eu acho que o esforço do Congresso dos Trabalhadores deve focar isso, e os deputados, naturalmente, fazer um esforço para já ter um projeto do Patriota aqui que foi comentado e pode ser aperfeiçoado, né? Claro. Agora, tem uma outra questão importante que eu queria, doutor Alberto, foi provocada aqui pelo Eider Marcos, eu queria ouvir a sua posição, sabe? E eu sei que tem quando eu fui denunciar para o Ministério da Justiça ano passado a ação de milícias, de extermínio de jovens, de negros na periferia de Belém e no interior do Pará, um prefeito envolvido em assassinatos, por exemplo, depois comprovado, foi preso, inclusive, perdeu o mandato recentemente, chamado pé de boto ligado ao tráfico, etc. Mas tem um milindre, que é o seguinte: a Polícia Federal não pode entrar por conta da autonomia dos estados. Se o estado não pede ajuda, fica complicado, eu sei. No caso, no entanto, do sistema de trânsito, há uma autoridade inquestionável e o artigo 19, ele dá um poder enorme ao DETRAN. Eu acredito que, mesmo respeitando o princípio da autonomia, há de se ter uma ação, digamos assim, inclusive construída, costurada com os entes. No Conselho está aí para isso, né? Para criar uma norma que não seja vista como, até o termo intervenção talvez não seja o correto,
Mas, como é sistêmico, uma participação e um exercício da autoridade para coibir certos desvios nas mais diversas áreas, do aperfeiçoamento técnico, da gestão e mesmo no combate, digamos assim, a essas fraudes, a corrupção que envergonham o sistema. E, por fim, eu estou tomando a iniciativa de apresentar uma proposta de mudança, aqui o artigo 10 do Código, que é da composição do Conselho. Eu acho legal que 10 ministérios estejam, na verdade, 9 ministérios e o presidente, né? Eu acho legal. Até o Ministério do Exército, no início eu disse, não tem a ver, nada contra o Exército, mas de segurança, né? O Ministério do... Como é que é? Meio ambiente. Mas depois eu disse, tem a ver. Ontem, quando eu assisti a reportagem com agentes da Marinha do Paraguai, colaborando com os traficantes de munições, de armas e drogas entrando no Brasil, eu digo, poxa, olha, e sai por estradas, né? Para concluir, que tem isso em nossas fronteiras. Então, fundamental ter as Forças Armadas representadas. O que não é justo é você ver uma lei com vetado, 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 e o que foi vetado foi a representação da sociedade civil. Todos os conselhos, até o Conjúvio, os meninos de 16 anos participam, junto ao Ministério da Justiça, e estão representados lá, garotos de pastoral, de movimentos estudantis, porque, para o tema que talvez seja o mais sistêmico de todo, né, e um dos mais importantes para a viabilidade da qualidade de vida da nossa população, né, e tanto é sistêmico nacional, que os ministérios da saúde, da área da segurança e outros, da indústria e comércio, estão todos envolvidos no Conselho, por que então negar o direito dos agentes de segurança, dos servidores concursados, federais, estaduais, municipais, né? Parâmetro deve existir. O parâmetro, por exemplo, está vinculado a entidades nacionais para ter essa representatividade, talvez seja um caminho. Agora, não dá para continuar um conselho apenas de ministros. Realmente não tem como, sem ouvir a voz das ruas, das praças, sem ouvir a voz de quem está ali correndo risco, exercendo sua profissão, educando, planejando, né? Errando e buscando acertar para salvar vidas, realmente não é. Então, é uma opinião pessoal, acho que eu vou tomar a iniciativa e queria anunciar aqui, mas, de qualquer forma, seria importante que nós debatêssemos o tema. Me desculpe ter me alongado.